Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui então para mais uma aula, para mais um encontro, onde nós estamos trabalhando o direito penal, nós estamos trabalhando, vamos sempre nos situar, né? A teoria geral do delito, estamos falando de fato típico e dentro do fato típico estamos falando da conduta. Vimos que as formas de exteriorização de uma vontade é através de uma ação e de uma omissão. Vimos as características dos crimes omissivos próprios, dos crimes omissivos impróprios. Tudo isso foi visto por nós. Agora, é preciso que vocês entendam uma coisa. É preciso que vocês entendam que, olhem bem, embora pareça que exista conduta, em algumas circunstâncias essa conduta não vai existir. E se não existir conduta, vocês lembram, né? Não existe fato típico. E se não existe fato típico, o que não existe? Crime. Que situações são essas? Que casos são esses? Esses são os casos, meus amigos, que nós chamamos de excludentes da conduta. Vão ser situações que, quando presentes, tá? Quando presentes, elas vão afastar a conduta. É como se não existisse a conduta, ou a vontade inerente da conduta está viciada. E por esse motivo eu não posso atribuir uma conduta típica. Mas que situações são essas? A melhor doutrina, ela classifica as excludentes da conduta em 3. Então, são exatamente 3 que nós vamos trabalhar também. A primeira, letra A, é a chamada coação física irresistível. A segunda são os chamados atos reflexos. E o terceiro são os atos inconscientes. Fechou? Brilhou? Aí está. Coação física irresistível é uma excludente da conduta. Atos reflexos é outra excludente da conduta. Atos inconscientes é outra excludente da conduta. Vamos começar falando dessa primeira aqui. Coação física irresistível. Na tua prova, ela pode vir com outro nome. Ela pode vir, amigos, comumente chamada de vis absoluta. Aqui está. Vis absoluta. Ficou mais enigmático ainda, né? Vem a grande curiosidade, mas afinal de contas, o que é a vis absoluta? O que seria isso? O que é vis absoluta? Amigos, na vis absoluta, ou coação física irresistível, o indivíduo, ele é isso aqui, ó, que eu vou botar em vermelho. O indivíduo, ele é... Bom, vamos melhorar. Se a palavra é coação, significa que nós temos duas pessoas. Nós temos o coator
e nós temos o coagido. Vocês concordam comigo? O coagido, ele é um instrumento corpóreo ao uso do coator. Ou seja, o coator é o criminoso. Ele usa o coagido como instrumento, um instrumento corporal. Então, o coagido não tem conduta. Se o coagido não tem conduta, o coagido não pratica fato típico. E se o coagido não pratica fato típico, o coagido não pratica crime. Talvez, nesses casos, seja preciso um processo para que isso tudo fique demonstrado. Agora, o coator, sim. O coator, esse, responde criminalmente. O coagido aqui, ele é usado, meus amigos, como longa manus. Por quê? Porque ele é uma extensão do coator. O coator está usando ele para alcançar o objetivo. Exemplo, o coator coloca uma arma na mão do coagido e pressiona o dedo dele contra o gatilho. Embora seja o coagido que esteja na frente do ato, é o coator que domina a circunstância e está usando o coagido como uma extensão. O coagido não tem vontade. E se tivesse, sua vontade é viciada. Perceberam? Se deram conta disso? A vontade dele, então, é viciada. É isso que é importante cuidar. O coator, o João, ele quer praticar um dano no patrimônio alheio. Então ele vê um sujeito escorado num poste próximo da vidraça. Ele vai lá e empurra esse sujeito em direção ao vidro e destrói, e o vidro é todo destruído. Aquele sujeito que foi empurrado, ele é o coagido. Ele não tem vontade, ele não tem conduta. Ele foi só o instrumento escolhido pelo coator, perceberam? Para ele incide a excludente da conduta, não para o coator. O coator vai responder normalmente. Se deram conta disso? Nesse caso, o coagido foi o longa manus, que a gente chama aqui. Agora, talvez na tua prova, a banca vá um pouquinho além. Porque o nome aqui é coação. Por que coação? Porque o coagido está sofrendo uma pressão, não é verdade? Ele está sofrendo uma pressão pelo ato. Está aqui. Física, porque é um instrumento corpóreo contra ele, dedo apertando um gatilho, empurrão. Não é uma ligação psicológica, é uma ligação corpórea. E irresistível. O que quer dizer irresistível, pessoal? Irresistível quer dizer
que o coagido não poderia de forma nenhuma impedir que aquela coação acontecesse. E isso a questão vai ter que informar para vocês. A questão vai ter que deixar isso bem claro, que não tinha como evitar aquela coação. Então, se na tua prova, ao invés de coação física irresistível, viesse, por exemplo, a expressão coação física resistível, ou seja, que poderia resistir, aí, meus amigos, alguns já imaginam a resposta. Se poderia resistir, tanto o coator quanto o coagido vão responder em concurso pelos crimes praticados. Aí nós não vamos ter a excludente da conduta. Aí vai ser responsabilidade dos dois casos. Se deram conta disso? Perceberam esse detalhe? Isso é muito importante também, então, que vocês saibam. Nesse caso, então, nós vamos ter, certo? A responsabilidade criminal para os dois. Agora é óbvio, o coagido que poderia resistir, a pena dele vai ser atenuada. Quer ver que o Código Penal diz isso? Vem comigo. Nós vamos lá para o artigo 65, que fala das atenuantes. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. São circunstâncias que atenuam a pena. Ou seja, a pena vai ser um pouquinho menor do que a do coator. Ser o agente menor de 21, desconhecimento da lei, relevante valor social ou moral. E agora olhem aqui. Cometido crime sob coação a que podia resistir. Se deram conta? Agora, é preciso que os senhores saibam que é muito raro isso aqui acontecer quando a coação for física. Quando se tratar de coação moral, que aí vai ser uma excludente da culpabilidade, algo que nós vamos ver mais lá para frente, aí é diferente. Tá? O fato é que aqui, amigos, é cometido crime sob coação a que podia resistir. Ou seja, a coação resistível. Se for irresistível, não responde por nada. Vencido a coação física irresistível, vencido aqui a visa absoluta, a gente tem uma outra possibilidade de excludente, que são os atos reflexos. O que são atos reflexos, senhores? Atos reflexos são meras inervações ou espasmos musculares. Qual é a palavra-chave para um ato reflexo? Involuntariedade. Ou seja, o sujeito não tem vontade alguma, é o corpo dele, por si só, que pratica a conduta.
Aliás, conduta essa viciada, né? Diferente da coação física, não há um coator. É o próprio sujeito que acaba tendo esse tipo de manifestação. Professor, dê um exemplo para que eu possa entender. Claro. Amigos, olhem só. Vamos supor que eu esteja andando pela rua em um dia chuvoso, tá? Nisso, uma pessoa vai passar do meu lado com o guarda-chuva bem para baixo. Vocês já experimentaram uma situação dessas? É desagradável, né? Mas acontece. Com o guarda-chuva para baixo. Assim. Nessa situação, eu vejo que a ponta do guarda-chuva vai vir ao meu rosto. E o meu ato, ele é instintivo. Isso é o segredo aqui. É instintivo. Eu faço isso aqui, ó. E suponhamos que eu faço isso e o guarda-chuva atinge o olho de alguém que estava próximo a mim, causando lesão corporal nessa pessoa. Veja, a minha conduta é involuntária. É uma inervação muscular ou um ato instintivo? Se deram conta desse detalhe? Inervação muscular ou ato instintivo? Não foi algo que eu pensei. Eu não respondo por crime nenhum. Ah, professor, mas tu falou que não tem ninguém envolvido. Nesse caso, teve alguém com um guarda-chuva. Sim, mas ele não era um coator. Se deram conta? É uma pessoa qualquer. Tá, mas esse caso é um caso instintivo. E um caso de inervação muscular efetivamente. Bom, amigos, um caso de inervação instintiva mais contundente, vocês imaginem que o sujeito coloca a mão numa chapa quente e tira a mão e atinge alguém. É um outro exemplo do que pode caracterizar aqui. Ou então alguém que está com a mão num local em que tem um choque que está acontecendo. Ninguém pensa, poxa, isso aqui está quente, vou tirar a mão, vou ver se tem alguém em volta. É óbvio que não. Ou então, isso aqui vai me dando choque. Será que é 110 ou 220 volts? Eu não sei, eu vou olhar. Não. Certo? Agora cuidado. Cuidado para a tua prova. Porque atos reflexos é diferente, olhem bem, dos chamados atos em curto circuito. Atos reflexos e atos em curto circuito são coisas distintas. Por quê? Porque nos atos reflexos, a manifestação ela é completamente instintiva. É tu tirar a mão para o guarda-chuva não te atingir, é tirar a mão do fogo, é tirar a mão da corrente elétrica. Agora, nos atos em curto circuito existe um mínimo de vontade que é mascarada pela repetição. Então, aqui
Aqui, meus amigos, a conduta não é excluída. Enquanto nos atos reflexos nós vamos ter a exclusão da conduta, nos atos em curto-circuito não. Ah, professor, dá um exemplo. Claro. Vocês imaginem aquele sujeito que está dirigindo o seu carro, fumando seu cigarro. Ao fim, ele pega a bituca do cigarro e joga pela janela. Essa bituca do cigarro que saiu pela janela vai até a mata do canteiro da via e pega fogo. Qual é o fato típico aqui? Incêndio. Suponhamos, inclusive, que atinja uma casa e mate quem esteja lá. Ou seja, nós temos um incêndio culposo qualificado por uma morte culposa. Vamos supor que esse sujeito no processo alegue que jogar a bituca do cigarro pela janela seja um ato reflexo. Afinal de contas, tu não pensa no que tu está fazendo. É como, por exemplo, se defender e afastar o guarda-chuva, tirar a mão do fogo. Vai colar? É claro que não vai colar. E por que, meus amigos, que não vai colar? Porque diferente do guarda-chuva, que é instinto de defesa do organismo, do ser humano, das suas ondas cerebrais, diferente de tirar a mão do fogo, diferente do choque elétrico, o jogar a bituca do cigarro é proposital. Não é que tu não pense, é que, portanto que se repetiu, o hábito tomou a forma reflexa, mas a vontade está ali. Tanto que isso é uma essência de falta de cuidado. Por que as pessoas acabam cometendo crimes culposos? Exatamente pelo vício de repetição. Uma repetição errada que muitas vezes gera imprudência. A mãe tem o vício sempre de deixar o celular do filho ligado na tomada. A criança uma hora vai pegar esse celular, vai explodir, dar uma carga e vai matar a criança. Não dá para alegar que isso é um ato reflexo. Ele se tornou numa aparência de não vontade pela repetição. Mas o mínimo da vontade, ela existe no início do comportamento. Certo? Então, cuidem isso. Se na tua prova vier atos em curto-circuito, a conduta existe. E aí tem que continuar a análise dos outros elementos do fato típico e os outros elementos do crime. E por fim, nós temos os atos inconscientes. Esses aqui, pessoal, não são meras inervações musculares, mas são puras inervações musculares. E essas aqui são, inclusive, muito tradicionais, certo? São muito tradicionais. Os dois exemplos clássicos que nós temos de atos inconscientes, dois casos assim, ó, clássicos, tradicionais. O primeiro o sonambulismo. O sonâmbulo não tem vontade, certo?
O segundo caso, a hipnose. Aqui está. Certo? Eu nem seria correto usar inervações musculares, né? Seria mais correto usar aqui puras involuntariedades. Sonambulismo e hipnose. Por fim, para que a gente encerre as excludentes da conduta, é importante lembrar também que aqui, nos atos reflexos, nós podemos ter também, amigos, como exemplo clássico, sem esses aleatórios, a epilepsia. Imagina, o sujeito tá ali se babando, se debatendo e acaba dando um coice no queixo de alguém que estava ali próximo vendo. Ele não vai responder por lesão corporal. Exatamente por ser uma mera inervação muscular. O sujeito, nessa maneira, nesse contexto, ele não tem a vontade, nem ao menos viciada. Certo? Então, muito cuidado com isso. E lembrando, por exemplo, que um epilético, então, não só pelo fato de ser epilético, mas por estar em uma crise epilética, pratica um determinado fato, ele não tem conduta. Se ele não tem conduta, ele não tem o fato típico. E não tendo o fato típico, não tem crime. Professor, é correto dizer que nesses casos não há dolo? Nem certo nem errado. É que nós não chegamos ainda a precisar analisar o dolo. Dolo é diferente, amigos, de conduta. Jogar esse pincel para cima é apenas exteriorizar uma vontade. Dolo é eu querer fazer alguma coisa jogando esse pincel para cima. E aí eu não entro ainda nesse ponto. Ok? Cuidado em relação a isso. E assim, a gente encerra, a gente acaba com a questão envolvendo a conduta. Fechamos o primeiro elemento objetivo do fato típico. Temos que entrar no segundo agora, que é o resultado. Mas isso, obviamente, é assunto para a nossa próxima aula. Agora é a hora do cafezinho, é a hora do chazinho e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.